O dia em que Alessandro ouviu a voz de Deus. Alessandro tinha 22 anos e vivia em um silêncio que ninguém ao seu redor conseguia entender. Desde os 5 anos, após uma febre alta maltratada, ele perdeu completamente a audição. Os médicos disseram que era irreversível. Os aparelhos auditivos ajudavam pouco, e a linguagem de sinais se tornou sua única forma de comunicação. Mas o pior não era a surdez, era a solidão. A família, embora carinhosa, não conseguia se conectar profundamente com ele. Os amigos, aos poucos, foram se afastando, cansados de repetir tudo ou de se comunicar por gestos. Alessandro se sentia preso em um mundo onde ninguém o ouvia, e ele não ouvia ninguém. Até que um dia, tudo mudou. Era uma terça-feira à noite, e Alessandro estava voltando do trabalho a um emprego braçal em uma gráfica, onde ganhava pouco e sofria preconceito por ser surdo. Enquanto esperava o ônibus, viu um cartaz colado em um poste: campanha dos 7 dias de oração, milagres acontecem aqui. Igreja Universal do Reino de Deus, Rua das Palmeiras 45. Algo dentro dele o impulsionou a rasgar um pedaço do papel com o endereço e guardar no bolso. Não sabia por quê, mas sentiu que precisava ir. No domingo seguinte, Alessandro entrou pela primeira vez na Igreja Universal. O barulho das vozes, dos louvores e dos instrumentos era um borrão para ele, mas a energia do lugar era diferente. As pessoas oravam com fervor, algumas choravam, outras levantavam as mãos. Um homem de terno, com uma Bíblia na mão, se aproximou. Era o pastor Roberto, um homem de olhos penetrantes e voz firme, que Alessandro não ouvia, mas lia nos lábios. Você é novo aqui, meu irmão? Perguntou o pastor, falando devagar. Alessandro assentiu e, com gestos, explicou que era surdo. O pastor não hesitou. Colocou a mão em seu ombro e disse: Aqui, Deus não olha para o que o homem diz que é impossível. Se você crer, ele vai te ouvir. Naquele dia, Alessandro não entendeu tudo, mas algo em seu coração ardeu. Ele voltou na quarta-feira, para a corrente de oração. Desta vez, uma irmã da igreja, Dona Maria, sentou ao seu lado e escreveu em um papel: Deus vai te curar. Só não desista. Ela orou por ele em voz alta, com lágrimas nos olhos, enquanto Alessandro fechava os olhos e sentia as vibrações das palavras no peito. Senhor, abre os ouvidos do Alessandro. Quebra essa maldição. Em nome de Jesus. Gritava o pastor, ungindo sua testa com óleo. Alessandro não ouvia, mas sentia o poder daquelas palavras. As semanas passaram, e Alessandro não faltou a nenhuma reunião. Participou da campanha da Fogueira Santa, onde queimou um papel com a palavra surdez escrita, simbolizando a destruição daquele problema. Deu seu dízimo e ofertas com fé, mesmo com o salário apertado, porque o pastor ensinou: quem honra a Deus com o que tem, recebe o impossível. Ele jejuou, orou em casa, assistia aos cultos pela internet, lendo as legendas. Sua mãe, cética no início, começou a ir com ele após ver sua determinação. Até que chegou o dia do batismo nas águas. Era uma manhã de sol, e a igreja estava lotada. Alessandro desceu as escadas da piscina batismal, vestindo a túnica branca. O pastor o mergulhou nas águas, pronunciando: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te batizo. Quando Alessandro saiu da água, algo estranho aconteceu. Um zumbido fraco, como um eco distante, invadiu seus ouvidos. Ele levou a mão à orelha, confuso. O pastor, percebendo sua expressão, gritou: Glória a Deus! Você está ouvindo? Alessandro balançou a cabeça, incrédulo. Então, de repente, como se uma porta se abrisse, os sons começaram a entrar. Primeiro, o barulho da água caindo. Depois, as vozes. E então, claramente, a voz do pastor. Aleluia! O milagre é real. Alessandro caiu de joelhos na água, chorando. Ele ouviu. Ele ouvia. A igreja explodiu em louvor. Pessoas correndo para o altar, gritando, chorando. Sua mãe, que estava na plateia, desabou em prantos, gritando: Meu filho ouve. Meu filho ouve. Nos dias seguintes, médicos confirmaram: sua audição estava 100% restaurada. Não havia explicação científica. Alessandro voltou à igreja na vigília de oração para dar seu testemunho. Com voz trêmula, ele disse:
Eu vivia no silêncio, mas Deus me tirou da escuridão. Não foi medicina, não foi sorte, foi a fé. Foi a igreja que me ensinou a crer além do que eu via. Se Deus fez isso por mim, Ele pode fazer por você. Hoje, Alessandro é um dos jovens mais ativos na Universal. Ele ajuda na evangelização, leva surdos para a igreja e sempre repete a frase que mudou sua vida: Deus não olha para o que você não tem. Ele olha para o que você entrega a Ele. Lições que ficam. 1. A fé move o impossível, o que os homens dizem ser definitivo, Deus transforma. 2. A igreja é o lugar do milagre, não é religião, é poder. Não é tradição, é unção. 3. A obediência abre portas, dízimo, ofertas, jejum e oração não são obrigações, são chaves para a bênção. 4. Nunca desista, mesmo quando não se vê saída, Deus está trabalhando. Alessandro ouviu a voz de Deus literalmente. E você? O que está impedindo você de crer no seu milagre? No mesmo ano em que Alessandro recebeu sua cura, uma mulher chamada Marisa chegou à Universal arrasada. Ela era mãe de 3 filhos e há 2 anos lutava contra uma depressão profunda que a deixava acamada por dias. Os médicos haviam receitado remédios fortes, mas nada adiantava. Eu só queria sumir, ela confessava entre lágrimas durante o culto. Até o som da voz dos meus filhos me doía. Foi então que uma obreira, ao passar pelo corredor, parou ao seu lado e disse algo que a marcou: Deus não quer você só viva. Ele quer você cheia de vida. Aquela frase ecoou em seu coração como um chamamento. Marisa começou a frequentar as reuniões de libertação, mesmo quando o corpo pesava como chumbo. Uma noite, durante a oração pelos enfermos, o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: O Espírito de Deus está quebrando essa maldição agora. Na mesma hora, ela sentiu algo sair de dentro dela, como se uma nuvem escura fosse arrancada à força. Pela primeira vez em anos, respirou aliviada. Mas o milagre não parou aí. Uma semana depois, Marisa voltou à igreja com um envelope nas mãos. Pastor, Deus me falou para entregar o que eu tinha de mais valioso, ela disse, entregando todas as economias que guardava para comprar remédios. Se ele me curou, não preciso mais disso. O pastor orou por ela novamente, e dali em diante, a depressão nunca mais voltou. Hoje, Marisa lidera um grupo de apoio a pessoas com transtornos emocionais na Universal. Deus não só me tirou do poço, ela testemunha, Ele me deu um propósito maior do que minha dor. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o casal João e Ana enfrentava uma batalha diferente. Eles estavam prestes a perder a casa por causa de dívidas. João, desempregado há meses, já havia vendido até o carro para pagar as contas. Uma noite, Ana sonhou com um homem de túnica branca que lhe disse: vá à igreja e dê o que resta. No dia seguinte, com as últimas notas no bolso, eles foram à Universal e colocaram tudo no altar. Se Deus não nos socorrer, não temos mais nada, João disse ao pastor, com os olhos cheios d'água. Naquela mesma semana, João recebeu uma ligação de uma empresa onde havia se candidato anos antes. O gerente, sem explicação, ofereceu-lhe um cargo com salário 3 vezes maior que o último emprego. Foi como se alguém tivesse falado de mim lá, ele conta. Em menos de um mês, quitaram todas as dívidas e ainda conseguiram comprar um carro melhor. A gente achava que estava dando o pouco que tinha, Ana emociona-se ao lembrar. Mas na verdade, estávamos recebendo muito que Deus queria nos dar. Essas histórias não são coincidências. São provas de que, quando alguém se entrega de verdade, Deus age de maneiras que a lógica não explica. Na Universal, não se aprende só a orar, aprende-se a confiar. Não se recebe só uma palavra, recebe-se uma transformação. E você? O que está segurando com medo de entregar? Sua cura, sua vitória, seu milagre podem estar do outro lado dessa decisão. Deus não olha para o tamanho da sua oferta, mas para o tamanho da sua fé. O que Ele fez por Alessandro, Marisa, João e Ana, Ele pode fazer por você. Basta crer. Basta entregar. Basta vir. Na mesma igreja onde Ana e Alessandro celebraram sua vitória, uma jovem chamada Fernanda entrava pela primeira vez com o coração apertado e as mãos trêmulas. Ela não sabia, mas aquele dia marcaria o início de uma história que muitos chamariam de impossível. Fernanda tinha 28 anos e uma filha de 5, a pequena Sofia. Há 3 anos, depois de um exame de rotina, descobriu um nódulo no seio.
Os médicos disseram que era benigno, mas ela deveria fazer acompanhamento. Com o tempo, o nódulo cresceu, e os laudos começaram a mudar. É melhor operar, disseram. Pode ser câncer. Fernanda ouviu aquelas palavras como um socão no peito. Ela era mãe solteira, trabalhava como auxiliar de limpeza, e o salário mal dava para o aluguel e a comida. Como ia pagar um tratamento? Como ia criar Sofia sozinha se algo desse errado? Foi então que uma colega de trabalho, que frequentava a Universal, lhe estendeu um convite: vem comigo domingo. Lá tem gente que ora e Deus responde. Fernanda não era de ir à igreja, mas o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, ela entrou com a filha no colo, os olhos inchados de chorar e uma dor no peito que não era só física. O pastor, ao vê-la, não perguntou nada. Só colocou a mão em sua cabeça e disse: Deus vai te curar. Mas você precisa crer que ele já fez. Fernanda não entendia muito daquilo, mas algo dentro dela acendeu. Naquele dia, ela entregou o pouco que tinha no envelope de ofertas R$ 30, tudo o que sobrara do salário. Senhor, se o Senhor existe mesmo, me ajuda, sussurrou. Na semana seguinte, Fernanda voltou. E na outra também. Cada vez que ia à igreja, sentia uma paz que não encontrava em lugar nenhum. Os médicos marcavam a cirurgia para dali a um mês, mas ela continuou orando, jejuando e dando suas ofertas, mesmo que fosse só alguns trocados. Até que, numa quarta-feira de cultos, algo mudou. Durante a oração, Fernanda sentiu uma queimação forte no peito, como se uma mão invisível estivesse tocando justamente onde estava o nódulo. Ela gritou, caiu no chão, e as irmãs da igreja a ampararam. Quando se levantou, a dor tinha sumido. No dia seguinte, ela foi ao médico para os exames finais antes da cirurgia. O médico franziu a testa ao ver o resultado: não tem mais nada aqui. O nódulo desapareceu. Fernanda não acreditou. Pediu outro exame, em outro laboratório. O resultado foi o mesmo: nada. Nenhum vestígio de doença. Os médicos não tinham explicação. Ela, sim. Deus me curou, disse, chorando, ao pastor. Ele tirou isso de mim. Mas a história de Fernanda não terminou aí. Com a saúde restaurada, ela começou a trabalhar com mais força, confiante de que Deus abençoaria seu esforço. Em menos de um ano, conseguiu um emprego melhor, saiu do aluguel e comprou um apartamentinho pequeno, mas que era só dela e da Sofia. Eu entrei na igreja com medo de morrer. Saí com uma vida que nem sonhava, ela conta, abraçando a filha. Hoje, Fernanda é uma das primeiras a chegar nos cultos. Ela não perde uma campanha, não deixa de dar seus dízimos e ofertas, e sempre que pode, testemunha: se Deus fez por mim, que não tinha nada, imagine o que Ele pode fazer por você que ainda está duvidando. E é assim que a Universal segue mudando vidas. Não com palavras bonitas, mas com fatos. Não com promessas vazias, mas com milagres que não dá para negar. Cada história é diferente, mas todas têm algo em comum: pessoas que, no fundo do poço, encontraram uma mão estendida. Não a mão de um homem, mas a mão de Deus, usando sua igreja para transformar o impossível em realidade. Você também pode ser a próxima história. Não espere tudo desabar para buscar a Deus. Não espere a doença, a dívida ou a solidão bater à sua porta. Venha agora. Traga seu medo, sua dor, sua falta de fé. Deixe aqui e leve a vitória. Porque na Universal, não se sai como se entrou. Se sai diferente. Se sai curado. Se sai livre. Se sai vitorioso. Deus está esperando por você. O milagre já tem seu nome. Basta você chegar. Era uma terça-feira à noite quando Maria Aparecida entrou pela primeira vez na Universal. Não foi por acaso. Depois de 3 anos lutando contra uma depressão que a deixava acamada por dias, sem forças nem para cuidar dos filhos, ela ouviu no rádio o testemunho de uma mulher que tinha sido curada da mesma doença. Se Deus fez por ela, por que não faria por mim? Pensou, enquanto as lágrimas escorriam sem parar. Os pés pesavam como chumbo ao subir os degraus do templo. Cada passo era uma batalha contra a voz na cabeça que sussurrava: nada vai adiantar. Você está além da ajuda. Mas algo dentro dela, uma faísca quase apagada, insistia: tenta mais uma vez.
Quando cruzou a porta, o calor dos irmãos cantando a abraçou como um abraço que ela não recebia há anos. Não era um lugar frio, cheio de julgamentos como imaginava. Era uma casa. Sua casa. O pastor, ao vê-la sentada no fundo, com os olhos inchados e as mãos trêmulas, não fez perguntas invasivas. Apenas se aproximou e disse: Filha, hoje Deus vai te dar um presente. Você veio buscar, e ele já preparou. Maria Aparecida queria acreditar, mas o ceticismo era um muro alto. Já tomei remédio, já fiz terapia, já orei sozinha. Mas quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, algo mudou. De repente, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Não doía. Era uma energia quente, reconfortante, que ia dissolvendo a escuridão dentro dela. As palavras do pastor ecoavam: Saia, espírito de morte. Em nome de Jesus, esta mulher é livre. Maria Aparecida sentiu as lágrimas secarem. Não por falta de emoção, mas porque, pela primeira vez em anos, uma paz estranha encheu seu peito. Era como se alguém tivesse tirado um peso de 50 quilos de suas costas. Quando abriu os olhos, o templo parecia mais claro. As cores mais vivas. Respirou fundo e percebeu, não estava mais sufocando. No dia seguinte, acordou antes do despertador. Não por ansiedade, mas porque o corpo, finalmente, queria viver. Os filhos olharam espantados quando ela serviu o café da manhã cantando. Mãe, o que aconteceu com você? Perguntou o mais novo. Ela sorriu, com os olhos brilhando. Deus me deu de volta para vocês. Mas o milagre não parou aí. 2 semanas depois, os exames médicos que antes mostravam alterações cerebrais voltaram normais. O psiquiatra, surpreso, reduziu a medicação até suspendê-la. Não entendo, mas continue fazendo o que está fazendo, disse. Maria Aparecida sabia o que era, a fé que encontrou na Universal não era teoria. Era real. Era tangível. Era a mão de Deus mexendo no que os homens chamavam de incurável. Hoje, ela está à frente de um grupo de apoio no templo, ajudando outras pessoas que chegam arrastando as mesmas correntes que ela já quebrou. Sempre repete a mesma frase: se Deus fez por mim, que não valia nada, imagine o que Ele não pode fazer por você. E é assim que a Universal segue, não com discursos, mas com vidas restauradas. Não com religião, mas com um Deus que ainda faz milagres. O seu também está pronto. Basta você dar o primeiro passo. Maria Aparecida nunca esqueceu o dia em que uma mulher chamada Ana chegou ao templo arrastando os pés, os olhos vazios como se a alma já tivesse desistido. Os remédios não adiantavam mais, os médicos tinham dito que era só questão de tempo até o corpo desistir também. Minhas filhas vão ficar sozinhas, chorava, segurredando um papel amassado com o diagnóstico: esclerose múltipla em estágio avançado. Maria reconheceu aquele desespero. Lembrou de si mesma, anos antes, quando achava que a loucura ia engolir sua mente para sempre. Então, fez o que alguém havia feito por ela, pegou as mãos de Ana e disse com firmeza: hoje você vai sair daqui diferente. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar. Naquela noite, durante a corrente de oração, Ana caiu no chão como morta. Os obreiros a seguraram, mas ela não respondia. De repente, começou a tremer, e um som gutural saiu de sua garganta, como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam, mas o rosto estava iluminado. Sinto minhas pernas, gritou, tentando se levantar. Os irmãos a ajudaram, e ela deu os primeiros passos trôpegos, como uma criança aprendendo a andar. No domingo seguinte, Ana voltou correndo pelo corredor da igreja, as filhas pulando de alegria ao seu lado. Os exames que fez na semana seguinte deixaram os médicos boquiabertos, as lesões no cérebro haviam diminuído, a inflamação nos nervos regredido. Isso não tem explicação científica, admitiu o neurologista. Ana sorriu e respondeu: tem sim, doutor. Chama-se Jesus. Agora, são 2 mulheres no grupo de apoio, Maria e Ana, cada uma com sua história de morte que virou vida. E toda semana chega alguém novo, com um diagnóstico assustador, uma sentença de desespero. Mas elas já sabem, na Universal, ninguém sai como entrou.
Sempre tem um milagre esperando, às vezes escondido nas lágrimas de quem ora, às vezes no abraço de quem já foi curado, outras vezes na voz do pastor que declara: hoje é o seu dia. Foi assim com o seu João, que chegou arrastando um oxigênio portátil, os pulmões destruídos por anos de cigarro. Os médicos disseram que eu não duraria até o Natal, confessou, com a voz rouca. Mas na campanha dos 70 dias de jejum e oração, algo mudou. Uma noite, durante o culto, ele sentiu um calor no peito e começou a tossir, não a tosse seca de quem está morrendo, mas uma tosse que expelia catarro preto, como se o corpo estivesse se limpando. Em uma semana, respirava sem o aparelho. Em um mês, os exames mostravam pulmões regenerados. Eu nasci de novo, dizia, mostrando a tomografia antes e depois para quem duvidava. E tem a dona Marli, que veio com um câncer de mama em metástase, o rosto inchado pela quimioterapia. Não aguento mais, chorava. Mas na primeira corrente que participou, sentiu uma mão invisível tocar seu seio doente. Quando foi ao hospital na semana seguinte, o tumor havia encolhido pela metade. Em 3 meses, não havia mais nenhum vestígio da doença. Hoje, ela levanta as mãos no culto e grita: o câncer não me matou, mas Jesus me ressuscitou. As histórias se multiplicam. O desempregado que conseguiu o trabalho no dia seguinte à oração. A mãe que recebeu o filho de volta das drogas depois de 10 anos de sofrimento. O casal que quase se separou e hoje renova as promessas de amor no altar. Não são coincidências. São provas de que, onde a medicina diz a não tem jeito, Deus diz a eu ainda tenho um milagre para você. Maria Aparecida olha para o templo cheio e sorri. Lembra da mulher quebrada que um dia entrou ali, sem esperança, sem rumo. Hoje, ela não só está curada como é instrumento de cura. A Universal não é um lugar, costuma dizer. É um encontro com quem pode mudar tudo. Basta você chegar. E lá fora, alguém está prestes a dar o primeiro passo. Talvez seja você. O primeiro passo. A porta da igreja rende, e um homem hesita na entrada. Seu nome é Carlos, e ele carrega uma carta de demissão amassada no bolso e um diagnóstico que os médicos chamaram de a sentença. Câncer em estágio avançado. 6 meses, disseram. Mas seus olhos, inchados de noite sem dormir, encontram algo inesperado, um cartaz com os dizeres: aqui, Deus ainda opera milagres. Ele não acredita, não mais. Mas o desespero é um vento que empurra, e Carlos entra. Maria Aparecida o vê antes que ele perceba. Ela se aproxima com um sorriso que já salvou muitas almas e estende a mão. Você veio no dia certo. Hoje é dia de milagre. Carlos quer rir, quer chorar, quer sair correndo. Mas algo no olhar dela, uma certeza que só quem já viu o impossível acontecer possui, o faz sentar no último banco. Enquanto o pastor fala sobre fé que move montanhas, suas lágrimas caem sem permissão. E então, como um sussurro no meio do tumulto, ele ouve: Filho, levante-se. Não é uma voz audível. É mais profundo. É como se suas células, seu sangue, sua própria essência respondessem a um comando que não vem deste mundo. Carlos fecha os olhos e, pela primeira vez em meses, sente algo diferente, uma calor queimando por dentro, como se uma mão invisível arrancasse raízes de dor que ele nem sabia que tinha. Quando abre os olhos, Maria Aparecida está diante dele, segurando um lenço branco. Deus te curou, ela diz, simples assim. A reflexão que fica. Milagres não são sobre mágica. São sobre encontro. O câncer de Carlos sumiu nos exames da semana seguinte. O desempregado ganhou não só um trabalho, mas um propósito. A mãe abraçou o filho limpo das drogas, e o casal que quase se perdeu descobriu que o amor, quando entregue a Deus, renasce das cinzas. Mas o verdadeiro milagre não está só na cura. Está na transformação, na mulher que era sombra e virou luz, no homem que entrou morto por dentro e saiu renascido, na igreja que não é de paredes, mas de vidas resgatadas. A lição. Deus não precisa de você perfeito. Ele precisa de você presente. O primeiro passo não garante que a estrada será fácil, mas garante que você não caminhará sozinho. Às vezes, o milagre não é mudar as circunstâncias, mas mudar você dentro delas, dar-lhe forças para enfrentar o impossível, coragem para perdoar, fé para acreditar que, mesmo na noite mais escura, a manhã sempre chega.
E se você está lá fora, com medos, dores ou dúvidas, saiba, a porta está aberta. Não por acaso. Porque alguém, em algum lugar, já orou por você. E Deus está esperando não para julgar suas cicatrizes, mas para transformá-las em testemunho. Basta você dar o primeiro passo.